Auxiliando com idoneidade. Auxiliando com idoneidade. Um bom dia a todos vocês que já nos acompanham aqui o programa Vento Sul, pela rádio 102,7 FM, Rádio Interativa Pinhal, também pelo Facebook do programa Vento Sul. Você está no quadro Auxiliando com Idoneidade, também você nos acompanha pelo aplicativo, uma grande parcela dos nossos ouvintes aí estão no aplicativo Pão de Judá, tudo de bom para a gente, como diz o Marcos, né? Eu quero dar um bom dia para vocês e trazer aqui para a nossa tela principal esta moça que vem lá da Bahia, né? É a Janaína Almeida, esposa do pastor Rene, da cidade de Santo Antônio de Jesus, e adjacências ali, ó, ali abre um leque de muitas cidades. Hoje ela vai estar compartilhando conosco nesse quadro que se propõe a trazer, assim, uma abertura na nossa mente sobre casamento, sobre família, sobre educação dos filhos, e por aí vai. São muitos assuntos que são pertinentes para nós, mulheres que trabalham, mulheres que estudam, mulheres que têm o lar, que atendem o esposo, mulheres que ajudam, auxiliam o marido no trabalho sacerdotal. E a Janaína não é diferente, ela vem aqui como empreendedora, ela vem aqui como mãe, como esposa, né, auxiliando sempre o seu marido aonde quer que Deus venha soprá-lo. E então, Janaína, eu gostaria de dar um bom dia para você, um cheiro baiano, minha irmã. Um cheiro para todos os irmãos que estão aí ligados para o Sul. Um ótimo dia para todos. Bom dia, Neuza. É um prazer estar aqui contigo. Que bênção. Janaína falando sobre auxílio idôneo, falando, a gente lembra, assim, de um seminário que há uns 5 anos, 4, talvez 6, nós tivemos aí na casa do Senhor, chamado Auxiliando com Idoneidade, e a abertura desse seminário já trouxe ali sobre família espiritual, sobre uma família que existe no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e também espelhando a nossa própria família. E eu comentava assim com você antes que o desconhecimento dessa realidade muitas vezes nos deixa assim à deriva no que toca a nossa família aqui na Terra, né? A gente fica assim, mulheres fora da posição, homens fora da posição, filhos fora da posição, e isso traz um desajuste, traz desgosto, traz separação, divórcio, adultério e tantos outros problemas sociais que a gente vê por aí. E eu gostaria, Janaína, para nós iniciarmos o nosso bate-papo edificante, como diz o irmão Cleider aqui, né? Eu gostaria de perguntar para você, Janaína, quais são os valores que você, né, aprendeu, que você absorveu do Senhor nesse teu tempo na casa de Deus sobre a família? O que é a família para você, Janaína? Eu vou começar te contando assim, Neuza, que para mim foi um choque ouvir, né, aprender sobre como ser uma auxiliadora, né? A palavra submissão, mostrada, né, para nós na Bíblia, para mim tinha um fundo assim muito agudo, sabe? Era algo que me machucava quando eu via, porque foi algo que eu aprendi. As mulheres, elas tinham que viver a vida delas. Então, imagine para mim, chegando na igreja totalmente do mundo, à noite compartilhei, e eu vi que eu precisava ser submissa, né? E por incrível que pareça, eu comecei a ouvir sobre isso antes de casar, né? Eu estava em um outro relacionamento, com uma filha pequena, e eu comecei a ouvir sobre a submissão, porque Deus me preparava, né? Eu creio. Olha só. Né? E assim, logo depois eu conheci o Rene, né? Conheci meu esposo, e assim, uma coisa é você ouvir, outra coisa é a prática. Mas, assim, a gente consegue entender em pequenos detalhes quando Deus começou, assim, me dar experiência com aquilo. Porque muitas vezes era ministrado sobre a submissão, mas outra coisa, como eu digo, é a prática. Todas as vezes que eu resolvi passar por cima de mim para viver isso, né? Para viver essa família que Deus ensina através da Bíblia, como Deus nos ensinou, eu desfrutava daquilo. Cada vez que eu vou me colocando na posição, na função que Deus quer, eu vejo que eu desfruto daquilo.
E isso foi me dando força, foi me dando, assim, as experiências foi me dando vontade de continuar a praticar aquilo que Deus me ensinou. As experiências foi me tornando, me fazendo ver que realmente era um caminho certo, eu estava no caminho correto, eu estou no caminho correto, obedecendo a Deus e não fazendo o que eu achava que era. Porque é muito difícil ouvir essa palavra submissão. A gente vê um padrão totalmente diferente do que eu aprendi, sabe? De berço eu aprendi outra coisa. Nos meus ouvidos foi ministrado coisas totalmente diferentes o tempo inteiro. Imagine você viver 20 e poucos anos, 28, 29 anos da sua vida, ouvindo que você tinha que mandar, que você não podia deixar o homem pisar em ti, que você, se ele falasse alto, eu tinha que falar mais alto. Imagine, é uma troca totalmente assim. Só quem viveu aquilo sabe quanto é importante isso que Deus tem feito. Mas é algo que eu dou muito valor, né? Muito valor, é a minha família, assim. Algo dentro de mim já me dizia que eu queria ser diferente, sabe? Já começou pela criação de filhos, porque, assim, o que me fez render realmente ao Senhor foi o fato de eu estar com aquela minha filha, minha primeira filha. Eu dizia que eu não queria criar minha filha como eu fui criada. Eu não ia levar minha filha nunca para uma porta de bar. Era algo que estava dentro de mim já implantado, sabe? E isso me fez querer mudar. Deus usou muito aquela criança naquele tempo para me fazer realmente buscar aquilo que eu vi que sozinha eu não conseguiria, porque eu achei assim, é muito fácil, então eu agora paro de beber, e não é assim, não foi nada assim. Eu tinha que buscar o meu pai, eu tive que aprender que eu tenho um pai, um Deus, um dono, que ele podia fazer todas as coisas, mas que eu sozinha não conseguiria nada. E foi assim que começou, assim, esse desejo de ter uma família segundo o padrão de Deus. Foi com as experiências que comecei a ter realidade do que realmente viver uma família conforme Deus quer. Que bênção, que maravilha. E Janaína falando assim sobre essa questão de viver o padrão de Deus, né? E se negar, porque a gente pode pegar a Bíblia toda e a gente vai ver que existe uma mensagem ali, Mateus 16, 24, simples assim, aberta, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Que foi algo assim que você compreendeu de imediato, que foi um choque anafilático aí, né? Para que você viesse a trocar a chave, virar a chave aí da tua vida e realmente seguir o caminho de Deus, que era o caminho mais elevado, que hoje a gente vê que é um caminho elevado porque está nos levando para a glória, né? E, Janaína, como que aconteceu, assim, o teu relacionamento com o pastor Rene? Como que foi essa união de vocês? Ele tinha ido já algumas vezes na igreja lá, onde eu estava, né, lá em Salvador, lá em Lauro de Freitas. Sim. Eu comecei a frequentar a igreja, depois de 2 anos batizado, eu comecei a frequentar a igreja. Ele já tinha me visto algumas vezes, ele lembra de mim, eu não lembro dele, porque na época ele tinha um outro relacionamento, mas depois a pessoa foi embora, tudo, ele não lembra de mim. Eu não lembro dele, mas ele lembra de mim. E, assim, foi muito interessante, Neuza, porque teve o primeiro encontro, eu estava lá, aqui em Salvador, lá em Salvador, e eu vi uma foto onde ele estava atrás de mim, abraçado com a Luciana, né, que é a irmã dele. Sim. Só que eu não vi ele de forma alguma. Ele disse que me deu a paz, a gente se cumprimentou algumas vezes dentro da igreja, mas eu não tenho imagem alguma dele na igreja. E um dia eu fui buscar uma joia na mão da Luciana e eu encontrei ele na casa dela, né, já separado, sentado assim, e eu lembro que quando eu olhei para ele eu senti muita dor. Ele estava num momento muito difícil, assim, eu lembro que eu senti muita dor. E quando eu saí de lá, eu comentei com ela. Eu senti tanta dor, ela disse assim, quando eu vi aquele rapaz, tinha tanta dor no coração dele, ela disse assim, é meu irmão. Amém, ele passou. Ele foi morar lá na casa dela, ele se mudou para ali, para Lauro de Freitas, e ele estava precisando de uma auxiliadora na questão do serviço dele. Ele trabalhava com montagem de imóveis e precisa de alguém para fazer a ordem de serviço. Olha. Então, eu fui contratada como secretária dele, né? Eu trabalho em casa, junto com a minha filha, e fazer as ordens de serviços para ele. E foi uma coisa, assim, muito de Deus, porque eu lembro que a primeira vez, eu pulando de alegria, eu estava num momento muito difícil, Neuza, da minha vida. Eu passei muita necessidade, tudo obra do Senhor, assim, Deus sabe que eu não tenho nada contra Deus, assim, sobre isso, porque eu sei que tudo foi arranjo do Senhor, todo o sofrimento até hoje que eu vivi na minha vida foi um arranjo do Senhor para me colocar na posição que Deus quer. E eu sou muito grata. Na hora, no momento ali, talvez eu sinta muitas dores, eu choro, eu pulo, eu esperneio, mas eu aceito que foi Deus e que Deus sempre, depois daquilo, me traz muita
coisa boa, assim, me traz muita mudança de mente, uma renovação e um vigor para continuar. Então, assim, naquela época eu estava sofrendo muito e ele resolveu, né, vou ajudar a irmã. E eu lembro que a primeira vez que ele pegou meu número, eu tinha manhã, né, eu comecei a mandar, né, sempre evangelista, não sabia ainda, mas assim, comecei a mandar versículo para todo mundo no SMS. Todo mundo mandava versículo. E o versículo que eu mandei para ele é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sabia o que estava passando até então. Mas eu soube que ele estava separado, tudo que tinha acontecido na vida dele, coisas que eu não sabia. Enfim, eu de auxiliadora lá, né, como secretária, fiquei efetivada até hoje, né? Não ganhei baixo na carteira, não. Auxiliadora. Eu comecei a ir para os grupos, Nilza. E nos grupos, assim, ele naturalmente, eu lembro que eu disse para minha irmã, cheguei muito empolgada e disse assim para uma irmã minha, né? Disse assim, arranjei um emprego. O irmão da Lu vai me dar um emprego, toda feliz. Ela disse assim, você vai casar com ele. Ela nunca tinha visto ele. Você vai casar com ele. E aquele rapaz careca que nada, assim, tirei da mente. Mas quando ele ia para os grupos, onde ele compartilhava, sabe porque você sentia assim, Deus? Eu me encantar pelo aquele ensino, algo que entrava na minha mente, assim, estava frutificando muito quando eu estava nos grupos com ele. Então, eu estava sempre nos grupos com ele, assim, até o dia que a gente acabou saindo e conversando, e naquele mesmo dia ele me pediu em casamento. E eu disse sim, mesmo sem querer. Foi tudo assim, o vento, sabe quando o vento te sopra e você vai indo, nada consegue te deter nem te parar? Sim. Hoje eu vejo assim, realmente um propósito divino, tudo. Amém. Deus não une pessoas, une propósito. Eu e ele realmente é um propósito. Eu sinto assim como se um complementasse o outro, até nas dificuldades e nos defeitos um do outro. Eu sinto como se Deus usasse muito ele para quebrar o meu orgulho, sabe? Para diminuir esse ego. Então, Deus usa muito ele nas coisas até que às vezes eu achei ruim, mas que depois eu vi assim que me trouxe muito crescimento de vida, né? É algo que eu preciso viver. Amém. Jana, nós temos um intervalo aí, e você que está nos assistindo e que você ainda não contraiu matrimônio, você talvez esteja namorando, ou talvez você esteja esperando aquela pessoa certa, não saia daí. Fique aí conosco, porque tem mais no segundo bloco. A Janaína vai estar conosco aí, desvendando muita coisa. Deus abençoe a todos. Até já. Auxiliando com idoneidade. Auxiliando com idoneidade.